Olá, eu sou Priscila De Liberale, economista do Santander Private Banking e esse é o Private View. A semana foi de forte volatilidade, com o mercado reagindo negativamente aos riscos de uma nova onda de contaminação pela Covid, depois do surgimento de uma nova variante na África do Sul, trazendo o temor sobre a volta do crescimento dos óbitos e o risco de novas restrições de mobilidade. Os cientistas afirmam que ainda é cedo para dizer se as vacinas serão capazes de oferecer proteção e ainda devemos esperar algumas semanas para obtermos respostas claras. Mas por hora, a maioria dos contaminados parece apresentar sintomas leves. Apesar de ter devolvido parte do forte movimento de queda desde a sexta-feira passada, o mercado reduziu as expectativas de altas de juros, em particular nos Estados Unidos, com o retorno dos títulos públicos norte-americanos em queda. O dólar se enfraqueceu em âmbito global, as bolsas caíram e o preço do barril do petróleo também mostrou forte queda. Apesar disso, abandonando a tese de inflação temporária, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que o fim da redução do programa de compra de títulos deve ser antecipado, o que indica menor liquidez nos mercados. Powell afirmou que o risco de inflação nos Estados Unidos subiu e que a política monetária está preparada para lidar com ela. A mensagem mais dura, que normalmente aumentaria a perspectiva de altas na taxa de juros, fortalecendo o dólar, não teve o mesmo efeito em um primeiro momento por conta da preocupação com os riscos que a Covid pode trazer para a atividade econômica global. Contudo, o vencimento da Treasury de 2 anos voltou a subir ao final da semana. Aliás, os dados sobre o mercado de trabalho divulgados essa manhã continuam mostrando que a atividade econômica nos Estados Unidos segue dinâmica. Já a economia brasileira está em recessão. O PIB brasileiro contraiu 0,1% no terceiro trimestre, descontado os efeitos sazonais, e se mantém no nível do final de 2019. Como o PIB já havia caído no segundo trimestre, essa segunda queda consecutiva coloca a economia brasileira oficialmente em recessão. A indústria ficou estável no período e o PIB agropecuário caiu, resultado da forte seca que abateu o país. No sentido contrário, e se beneficiando da reabertura da economia, o PIB de serviços mostrou crescimento. O mercado de trabalho continua se beneficiando da reabertura da economia e da recuperação do setor de serviços e a taxa de desemprego caiu em setembro, mas os ganhos devem ser menores daqui para frente. Por fim, avançamos no imbróglio da PEC dos precatórios, que foi aprovada no Senado após ajustes importantes no texto, que agora volta para a Câmara. Foi mantido o trecho que dispensava a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal na criação do Auxílio Brasil, mas criou-se um impedimento para futuras alterações no programa. O texto é um duro golpe à nossa mais importante âncora fiscal, mas os mercados reagiram aliviados com a aprovação da matéria por entender que ela impede um cenário ainda mais negativo de deterioração do gasto público. De qualquer maneira, a novela continua na próxima semana, pois não está claro se a Câmara vai fatiar o texto e promulgar o que já existe como um acordo ou se o texto completo terá que passar por todas as etapas da tramitação até a aprovação final. O presidente do Banco Central, Campos Neto, afirmou que a discussão sobre o gasto público cobrou um preço muito grande para a credibilidade do país. Sendo assim, tem sobrado para a política monetária o peso de ajustar os desequilíbrios da economia brasileira, uma vez que a política fiscal tem jogado na direção contrária. Acreditamos que, em um cenário onde a economia já está contraindo e com a expectativa de desaceleração adicional à frente, o ritmo da atividade contribuirá para a descompressão do cenário inflacionário. Lembrando que teremos reunião do Copom na próxima semana. Apesar da deterioração do cenário fiscal, a agência de riscos S&P reafirmou o rating da economia brasileira e manteve a perspectiva estável. O mercado local reagiu às notícias da Covid, aos dados fracos de atividade e à aprovação da PEC dos precatórios. Confirmada a volta da recessão e retirado o risco de um cenário fiscal ainda mais extremo com a aprovação da PEC, o mercado reduziu as apostas e a curva de juros fechou nos diversos vencimentos.
A bolsa, que sofreu bastante na semana, devolveu parte da queda na quinta-feira, mas a taxa de câmbio ainda ficou acima dos R$ 5,65. Se você quiser acompanhar os nossos conteúdos diários, se inscreva no canal. Obrigada por assistir a esse vídeo e até a semana que vem.